Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, insidioso é algo traiçoeiro, algo que te ataca sem que você perceba. E também o nome em inglês de uma produção que aqui no Brasil chegou com o nome de Sobrenatural. Esse é o nosso Dois Faladores Vintage de hoje. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, se inscreve agora, aperta inscreva-se, toca o sininho para receber a notificação de vídeos novos. Comenta com a gente, você curte terror? Quem já tá aqui por um tempo, igual o Alexandre, já sabe que a gente adora terror, tenho certeza que o Alexandre vai comentar. Porque ele não curte terror, mas apesar de tudo, ele curte o nosso canal. E comenta conosco se você curte a franquia, se não curte essa franquia, se curte esse filme de terror ou não. Lembrando que a gente tá no Vintage, o Vintage tem o quê, Ana Cláudia? Spoiler! O filme foi lançado em 2010, né? Sobrenatural foi lançado em 2010 e o seu, teoricamente, seu capítulo final, sua última história, vai ser lançado essa semana nos cinemas. Que a gente emoção. resolveu voltar lá no Primeirão, que pra nós é um dos melhores filmes dos anos 2000, um dos melhores filmes de terror do milênio, né? Em que você vai ter então uma família que se muda para uma casa e eles começam a... Eu fiquei com a planta arranhando. Também, né? Eles começam a participar de algumas manifestações estranhas até que um garoto, o filho mais velho, sofre um acidente doméstico e fica desacordado durante meses. E aí a gente vai descobrir, na verdade, que não é a casa que é amaldiçoada, e sim um garoto que tem o dom de sair do corpo, deixando ele propício para ser ocupado por outras almas. É um grande plot twist, porque... principalmente até essa época, né, era sempre a casa que tinha alguma coisa, então você está achando que vai ser a casa que é amaldiçoada e você descobre que na verdade é um dom da família, que foi herdado do pai, inclusive, né? Quando você começa a assistir o filme, você pensa assim, já vi esse filme, que você pensa em Poltergeist. É impossível não associar os dois. Afinal de contas, é uma criança, uma família que chegou numa casa nova, e você começa a ter fenômenos sobrenaturais, inexplicáveis. O pai... meio muito alheio. Cético. Na verdade, ele é muito cético, né? Eu acho que ele é meio alheio à própria dinâmica da família do dia a dia. Ele vai trabalhar e não tá muito ligado. A mãe, que tá aí no dia a dia com a família, vê logo de início o que tá acontecendo. Quando o fenômeno acontece com a criança... Desculpa, eu tô saindo uma gripe. Vê mais claramente o que tá acontecendo. E quando a avó é uma figura importante da história... Porque ela que vai conduzir a família por esse sobrenatural, afinal de contas ela já passou isso com o filho dela. Você percebe que você não tá no Poltergeist, você tá em outro filme, que é o Insidious, exatamente falando agora de uma pessoa portal, e não exatamente de um lugar portal para os espíritos. Não chega nem a ser uma pessoa portal, né? Uma pessoa que consegue se desprender do corpo e ficar vago lá. É como se fosse uma armadura que tá vaga. Mas eu não acho que é só sair do corpo. É sair do corpo e, de alguma forma, ser um atrativo para os espíritos tentarem entrar ali. Ele teria essa habilidade, coisa que só ele e o pai dele teriam. A gente não comentou, mas é uma produção com direção do James Wan, um dos primeiros filmes do James Wan, inclusive, assim, Somos que vai fãs. deixar ele famoso. Você vai achar na HBO Max nos dias de hoje. O áudio na versão legendada estava meio estranho aqui em casa. A gente vai fugindo pra você. O HBO disse que lá foi só aqui mesmo, que lá estava tudo ok. Enfim. Outra coisa bacana de falar também sobre o 5 é que eles vão estar fazendo... Desculpa. O elenco do original, né? Então o garoto tá voltando, o pai tá voltando, a mãe tá voltando, e o pai, eu não lembro o nome do ator agora, mas é um cara que foi ficando famoso com o tempo. Vem aí pra mim, por favor, amor. Porque o... Não apareceu aqui em cima. Ah, apareceu aqui. Porque ele tá no Invocaverso, é o Patrick Wilson, né? Ele tá é o Orm no filme do Aquaman, então é um cara que foi crescendo desde que ele estrelou esse filme. Ele tá voltando, a mãe é Rose Byrne, que eu, inclusive, acho ela muito bonita, apesar de não ser considerado um símbolo sexual de Hollywood, essas coisas todas, eu acho ela muito bonita. E o garoto, confere o nome dele aí, Altai Simpkins. Tá voltando também, então, né, acho isso muito bacana, que é a ideia realmente de você fechar a história. É um filme, nisso os filmes do James Wan são muito semelhantes, né, principalmente os filmes de terror em si. Ele vai criando atmosfera, ele vai criando situações, então é um filme que você vai sentir muito desconforto pela expectativa que ele causa, os fantasmas, as entidades vão aparecendo, assim, naturalmente. E ele não esconde.
Isso é muito interessante bom. que ele cria um clima diferente de alguns outros filmes que você vai tendo a atenção, a música, a iluminação e a atuação para o que vai acontecer. Ele já vai pro espírito desde o início. Desde a primeira cena, você já vê um espírito da primeira cena, que é a velha. Uhum. Depois você só vai ter o aumento do fluxo desses espíritos presentes. Ele não vai trabalhar e nem com jumpscare gratuito. Ele vai estar trabalhando com todo o contexto. Que na verdade é muito mais um conjunto do que está acontecendo do que exatamente momentos individualizados, que muitos filmes de terror ficam usando como bengala para poder caminhar. Jumpscare mesmo, o filme tem pouco, assim. Um dos jumpscare, não é nem tanto um jumpscare, mas é uma cena que ficou marcada no cinema, que é quando o pai está sentado e aparece o demônio atrás dele, quando ninguém está esperando. E uma outra é uma família que aparece na hora também que a mãe tá com a avó conversando e aparece aparece ele. Uma outra cena ali também, quando o pai já está indo pro além, que está vendo uma família, que inclusive nessa família, não sei se vocês perceberam, mas a mãe é a mesma atriz que faz a freira do Invocaverso, né? Mas aí no final mesmo você tem o ápice, que é quando o couro come, aparece entidade de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lado, você já está agoniado com toda a situação, e você é conduzido também pela médium, que é feita pela atriz Lin Shaye, que teoricamente não deveria aparecer nesse filme, por causa do que acontece nos outros filmes, mas enfim, né? E ela usa um instrumento que é como se fosse uma máscara com parece daquele filme do desenho animado. Não é filme, é o... do HQ, da série. Sandman. Parece a máscara do Lembra Sandman. a máscara do Sandman, mas de uma maneira muito mais bruta, e aí vai dando uma claustrofobia, e aí tem umas luzes que teoricamente piscam quando percebe uma entidade, e a luz começa a piscar que nem um desesperado, o cara tentando escrever, e ela dizendo que o cara tem que escrever. Enfim, é um filme que infelizmente a franquia foi perdendo muita força ao longo do tempo. Você foi começando a fazer... Esse já é o 6º filme, se não me falha a memória, da franquia Sobrenatural. Então, quer queira que não, a franquia perdeu muita força, mas o primeiro filme em si ainda é um filme muito comentado, ainda é um filme que a galera que gosta de terror sempre fala, e é um filme que funciona até hoje, inclusive, né? Como a gente falou, a gente pegou para assistir, algumas coisas já estão meio envelhecidas no filme realmente. Até os efeitos também. Alguns efeitos estão meio envelhecidos, mas a criação do ambiente e do clima em si ainda funciona muito bem. Claro que se você estiver vendo pela primeira vez, o impacto é muito maior, né? Mas algumas coisas que você já sabe que vai acontecer continuam funcionando muito bem. A cena que a gente já comentou dos 3 sentados na mesa, o demônio aparece atrás do pai, mas a própria cena que a mãe está deitada na cama, ela começa a ver a entidade andando, uma das entidades, né, andando pela varanda do quarto dela, de repente o cara já está dentro do quarto dela, é uma cena que também funciona muito bem. E é interessante também porque o filme vai te mostrando elementos, então durante um tempo você acha que a entidade é uma, aí na verdade você descobre que existe uma outra entidade, até que você descobre que realmente qual é a entidade principal. Além disso tem uma terceira entidade que está envolvida ali na história, que talvez seja realmente a entidade traiçoeira desse filme todo. Aí já seria um debate para a gente aprofundar, porque o filme começa com ela, que é a da idosa, que é a da velha, né, que está perseguindo o pai desde que ele é mais novo, e aí foi feito um tratamento para que ele perdesse a capacidade dele, com isso ela se afastasse, e com o filho ela acaba voltando de novo a atormentar o pai. E aí tem um detalhe lá do final que a gente não vai contar também, porque não precisa contar tudo, mas de repente ela seja realmente o grande traiçoeiro da história toda do filme, que ficou esse tempo todo, todos esses anos, esperando a oportunidade de conseguir tentar atingir o objetivo dela. As cenas das fotos, inclusive, quando a mãe está contando, né, a avó está contando o que acontecia com o pai, que você vai vendo cada vez mais a velha se aproximando, são só fotos que você vê e vai te dando uma agonia do mesmo jeito. Perfeito para retratar o que acontecia com ele, né? Uhum. Porque antes, inclusive, numa cena anterior, ela tá vendo fotos dela novinha, dela mais nova, e o garoto pergunta: tem foto do meu pai? Queria ver meu pai criança.
E ela fala, não temos fotos do seu pai, mas depois você entende mais à frente. De novo, eu gosto quando você deixa um gancho, para depois você aprofundar mais à frente. E aí ela tá mostrando as fotos, e você entende porque ele não pode ter foto. Por isso, inclusive, ele tem dificuldade de tirar fotos ainda no dia de hoje. Afinal de contas, ficou embora ele não lembre, ficou no inconsciente dele a lembrança do que havia acontecido. Que deve ter sido muito traumático, realmente. Imagina. E aí você tem toda essa trama, ainda tem por trás a questão familiar, né? A questão de cada um, o papel de cada um naquela família, as relações entre si e principalmente a questão da confiança, né? Porque no início a mulher tá sozinha na situação com a criança, ela acredita mais rapidamente, depois ela só vai ser acreditada quando a mãe do cara, no caso a sogra dela, fala, sim, já aconteceu com você, mas é só quando os fenômenos mesmo se intensificam e ele vai acabar aceitando, se submetido, e no começo é uma cena até curiosa, que ele fala, viu, não deu certo, não aconteceu nada. Aí ele levanta e vê o próprio corpo, fala, ih, Cacildes, deu certo demais até. Não, e assim, a cena dele no mundo do além, a cena do demônio correndo atrás dele da criança, é bacana, mas a cena dele vendo as famílias congeladas, porque você tem realmente a ideia de, assim, são espíritos que ficaram presos, fixados naquela memória, daquela situação que eles viveram, e aí ele vai andando pela casa, e aí você vai entendendo qual foi a violência que aconteceu com aquela família ali, e a cara de todo mundo. Aí em dado momento tu acha que é só uma estátua, até que um dos personagens, quando chega perto, pisca, e aí ele se desespera. Não, é uma construção, assim, o James Wan é muito bom em construir ambientes, em construir climas. E outra coisa, filme baratíssimo. Né? A gente não tem noção aqui de quanto ele custou agora, a Ana consegue achar, mas é um filme baratíssimo. Tá aqui. Não, aqui não é o custo ou quanto ele... Orçamento, 1,5 milhão. 1,5 milhão. Desconto que ele faturou. Então... Deixa eu ver se eu boto aqui. 1,5 milhão é um filme barato, né? Mesmo em 2011, é um filme barato. Se você levar em consideração que, de repente, aí já está até o Ele gastou 1,5 milhão e faturou 100 milhões. Então pronto. Excelente investimento. Que aí é realmente um filme que vai consolidar o James Wan, né? Ele aparece no primeiro Jogos Mortais. Isso tem muito do James Wan. Ele cria franquias, ele faz o primeiro da franquia, e aí depois ele solta a mão para que a galera vá trabalhando, ele fica como produtor. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque aí, de novo, eu não sei se era preciso fazer 6. Para você contar a história, talvez 3, 4, enfim, você conseguiria talvez enxugar e extrair o melhor. Mas, de novo, gente, tá capitalismo também para ganhar dinheiro mesmo. E mesmo nesse, você já começa a perceber a criação de universos ali, né? Que nem ele fez com Invocação do Mal, que vão aparecendo personagens e depois saem uns filmes. Eu não sei dizer, eu não lembro, porque eu lembro alguma coisa do segundo, os outros eu já lembro muito pouco. Se as entidades que aparecem no primeiro depois vão aparecendo nos outros. No início, ele começa lançando há pouco tempo, tipo 2010 é o primeiro, 2013 é o segundo, 2015 é o terceiro, 2018 é o quarto, 2023, aí tá depois da pandemia, agora vai sair 2023, o quinto. Então não são 6, são 4 que tem anteriormente. 5. Não. Tá 5 no total, 6. Tem 4 já. E isso talvez tenha a ver com demorou mais, talvez por causa da pandemia. Mas assim, por exemplo, eu sei que a atriz que faz a médium aparece em outros filmes, mas eu não lembro se as entidades aparecem nos outros filmes, que nem ele fez no Invocaverso. Nessa ideia de você construir sementes ali de uma mitologia para que depois você possa ir expandindo, você possa ir procurando outras criaturas. Eu acho que é um tremendo filme de terror. Acho que quem curte terror tem que curtir, tem que gostar de assistir. Acho que vale a pena você dar uma chance, se você não assistiu até hoje. Dá uma chance pra trilogia. Existe uma ordem na internet que algumas pessoas aconselham você não assistir na ordem cronológica que eles saíram, mas tem uma ordem diferente pra você ver, até porque alguns acontecimentos, enfim, seria interessante você mudar a ordem um pouquinho. Mas assiste lá a trilogia, comenta aqui com a gente se você chegou até aqui. Quadrilogia, agora vai ser uma quintologia. Comenta conosco aqui se você curte, se você não curte. Encontra a gente em todas as nossas redes sociais. A gente tá tudo com 2 faladores. Inclusive temos esqueci de falar disso hoje mais cedo. A gente tem uma coluna quinzenal no Faixa Pop. Falou? Lá no site Faixa Pop. A gente tá no Instagram, no Twitter, no TikTok. Dá uma chance de ir lá no TikTok. Nosso TikTok tá ruim de crescer.
Mas vai lá, segue a gente lá no TikTok. Ajuda a gente lá. E nós estamos na campanha de rumo ao 2.000. Ajuda a gente a chegar a 2.000. A gente quer ver se consegue chegar isso ainda agora no... Será que a gente consegue chegar assim em julho? Não, né? Quem sabe? Depende de vocês. Ajudem a gente compartilhando esse vídeo, mandando pra família. O problema da gente chegar é o YouTube achar que a gente tá comprando seguidor, né? É verdade, enfim. Porque ele tá com essa agora. É, infelizmente. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima. I went into Dalton's room. There was something in there with him. I know someone who can help.